Doutor Boni, eu gostaria que o senhor comentasse de uma iniciativa que você teve, muito interessante, que é a criação da página SOS Árvores, que tem vários seguidores nas redes sociais, mostrando, né, as árvores mutiladas, né, pelas podas irregulares e tudo mais, e tentando aí buscar uma solução para esse problema aqui na cidade de Campinas. Da onde veio essa ideia de criar essa página? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, diante de um trabalho que eu venho desenvolvendo de forma individual, com apoios indiretos, com alguns apoios diretos de algumas pessoas, mas enfim, como não existe o apoio de quem mais eu necessito, que é o poder público, que tem a ferramenta na mão para determinar as políticas públicas, e a questão de conscientização significa expandir a mensagem, então precisa-se de recursos financeiros para que isso acontecesse. Seria muito interessante poder dar palestras em igrejas, em centros de reuniões de pessoas, nas escolas. São projetos que a gente tem que conseguir. Mas de imediato, ante a falta de recursos e de um número suficiente de pessoas, a maneira mais viável que eu encontrei foi justamente utilizar a gratuidade das redes sociais. No Facebook, então, eu criei a página SOS Árvores. SOS é o símbolo universal do pedido de socorro. Qualquer pessoa que passe a atentar para a questão da arborização, ao sair na rua, seja numa caminhada, numa corrida, num passeio de bicicleta, ou no carro, ou no ônibus, reparem nas calçadas, reparem na ausência de árvores nas calçadas e reparem em que muitas dessas árvores existentes e plantadas estão queimadas, mutiladas por podas, envenenadas, ressecadas. Tem a base da cova, ao invés de ter a terra permitindo a permeabilidade, permitindo que a água da chuva penetre e alimente aquelas raízes, tem pelo contrário, eles cimentam como se fosse um poste fixado ali. Então, diante desses crimes ambientais praticados pelas pessoas que inconsequentemente mutilam nossas árvores, matam nossas árvores, eu quis fazer uma denúncia no sentido de conscientizar, não é buscar a punição dessas pessoas, mas buscar a conscientização para que elas refaçam o plantio de uma árvore adequada e dali em diante tomem conta das árvores plantadas como um ser vivo. Bom, a gente está falando aqui bastante números técnicos, né? Mas você acredita numa melhora, não só da cidade, mas do planeta como um todo, quanto à consciência da proteção ao meio ambiente, da proteção à árvore? É uma pergunta até mais filosófica do que teórica, né? Até abstrata. Eu queria que você falasse, enquanto ambientalista, sobre a sua perspectiva desse mundo que a gente vive hoje em dia. Que tem solução? Tem. A questão é enfrentar o poder econômico que influencia as decisões políticas. A sua pergunta é simples, basta remeter às pessoas que já ouviram falar do protocolo de Kyoto. As grandes nações, exceto os Estados Unidos e algumas outras aí, que se recusaram a assinar o protocolo, diziam o que nesse protocolo? Qual que é a intenção? Que se diminuísse a emissão de gases de efeito estufa. Todos os países signatários, aqueles que assinaram esse compromisso, deveriam estabelecer uma redução do quanto lançam de poluição na atmosfera. E até hoje isso não surtiu efeito. Por quê? Vivemos numa época de crise global econômica, onde milhares de pessoas estão desempregadas nos grandes países, entre aspas, desenvolvidos, né? E com essa crise global, conseguir convencer a população, e principalmente os políticos, e principalmente os empresários, os grandes empresários, de que devem reduzir a produção para evitar o aumento da poluição, nos termos do protocolo de Kyoto, iria gerar o quê? Mais desemprego, mais recessão, menos dinheiro. Então, a solução existe, mas ela não está em prática. Qual seria a minha humilde sugestão para isso acontecer? Já existe a compensação do crédito de carbono. Ou seja, o país que fala,
eu quero contribuir, mas eu não quero reduzir a minha produção, eu quero continuar poluindo, quero poluir ainda mais, porque eu preciso dar mais emprego para o meu povo, eu preciso dar mais qualidade de vida para as pessoas, e é meio contraditório, a qualidade de vida sem a preservação do meio ambiente, mas eles precisam ter o trabalho, precisam ter a comida, precisam ter os princípios de necessidade básica do ser humano prioritário. Então o que eu vejo? Vamos pegar os grandes países que podem contribuir financeiramente para mantendo a poluição que eles geram, pegar parte desses lucros bilionários e investir em projetos de reflorestamento ao longo do planeta inteiro, né? Temos casos idênticos ao do Brasil, que tem florestas devastadas na América Central, na África, lá no Congo, tiveram os protestos lá, que as pessoas foram lá, entraram na floresta e mataram 7 ou mais gorilas para protestar por causa da guerra. E a guerra vai avançando por dentro das matas virgens, das poucas matas virgens que surgem ali. Tudo questão que é econômica. Então, se vier dinheiro internacional com supervisão internacional de pessoas sérias, porque a corrupção não é algo só do Brasil. Temos que evitar o superfaturamento, o desvio dos recursos. Mas enfim, num cenário ideal, onde o dinheiro sai dos países poluidores e vem para os países em desenvolvimento promoverem projetos gigantescos de reflorestamentos, nós teremos um bom início de solução desse problema. Mas, embora a gente precise plantar milhares de árvores, aqui em Campinas nós plantar milhões de árvores na região metropolitana de Campinas, para ter um resultado em 10, 20 anos significativo, nossa geração não vai ver a diminuição dos efeitos do aquecimento global. Os cientistas, só para terminar, simularam supercomputadores que, se em tese fosse possível eliminar imediatamente todas as fontes de poluição, mesmo assim o planeta Terra iria continuar por mais 150 anos tendo a temperatura aumentada. É a mesma coisa do que um carro de Fórmula 1 a 320 por hora chegar aqui, quero parar aqui. Ele está vindo a 320, ele vai se deslocar, o pneu vai marcar isso. Você sendo em Fórmula 1, qualquer carro não consegue uma interrupção imediata. Existe o deslocamento, aquela inércia. Né? Então, na poluição mundial, nós temos um problema da inércia. Parando a poluição, 150 anos o mundo continuaria em aquecimento vertiginoso. Então, o que a gente tem que fazer? Minimizar os impactos que certamente vão acontecer. Então, gostaria de agradecer ao Dr. Boni pela possibilidade da entrevista, da gente estar aqui, essa verdadeira aula que ele trouxe para a gente sobre a arborização, sobre o meio ambiente, até sobre direito, né, de certa forma, aqui nessa entrevista. E gostaria só que você fizesse as considerações finais aí, se despedisse do pessoal que está assistindo a gente agora. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês que tiveram a sensibilidade de trazer esse assunto tão importante, há muito tempo importante, mas agora mais do que nunca, para o conhecimento desse público da internet, que são informações que dificilmente a gente consegue ter esse mesmo espaço em grandes veículos da mídia. Então eu quero agradecer em primeiro lugar a vocês. E a quem está me assistindo, eu peço que colabore, faça a sua parte, plante árvores, escolha a espécie correta, né? Não deixe, não fique indiferente com quem está agredindo a árvore na frente da sua casa, perto de onde você mora. Converse, explique que a gente tem que proteger essas árvores e divulguem nas suas redes, divulguem que a gente precisa se unir, mesmo que cada um plantar uma árvore. Só em Campinas a gente teria 1.200.000 árvores plantadas. Eu que agradeço a todos que me deram a oportunidade de expressar um pouco da importância da arborização na vida de todo mundo. Muito obrigado. Então, muito obrigado a você que nos assistiu, que conferiu essa entrevista com o Dr. Boni sobre arborização, e visite a gente mais vezes no site www.canalcampinas.com.br. Tchau!